Mas, na verdade, eu narro escolhas. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Você sabia que a Samsung tem uma subsidiária que é uma das maiores construtoras navais do mundo? É isso mesmo. Por meio de uma subsidiária chamada Samsung Heavy Industries, a marca conhecida por fabricar aparelhos eletrônicos é uma das 3 grandes construtoras navais da Coreia do Sul e uma das maiores construtoras navais do mundo. O foco principal da SHI é a engenharia, aquisição, construção, comissionamento e entrega de navios de transporte para a indústria comercial. A companhia atualmente também conta com módulos topsides de perfuração, além de unidades de produção flutuantes para o petróleo e o setor de gás, guindastes de pórtico para pátios e fabricação, instrumentação digital e dispositivos de controle para navios e outros serviços de construção e engenharia. A SHI é especializada na construção de navios de alto valor agregado e para fins especiais, incluindo transportadores de GNL, navios offshore, navios de perfuração de petróleo, navios porta-containers e também ultragrandes e navios tanque árticos. E você, sabia dessa? PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Olá, muito boa tarde, 1h33 da tarde. Seja bem-vindo ao nosso BMC Estoque. A gente está aqui ao vivo na programação da BMC News, trazendo informações importantes do mercado financeiro, do mercado de capitais, agora pertinho aí da hora do almoço. Então hoje é um dia muito importante para o mercado. É o começo da temporada de resultados do terceiro trimestre. Isso está movimentando investidores, analistas, e a gente vai ter todo um panorama do que está acontecendo depois de uma manhã volátil na Bolsa de Valores de São Paulo. Um dos focos do momento são exatamente os números do Santander Brasil. O banco registrou um lucro líquido de 2,72 bilhões de reais no terceiro trimestre deste ano, apresentando uma queda anual de 12%. Mas o número veio acima das expectativas. A receita total do Santander foi de 18,53 bilhões de reais, um aumento de 6,91% em relação ao mesmo período de 2022. A margem financeira cresceu 2,1% e a carteira ampliada cresceu 7,9%. O índice de inadimplência ficou em 85% e a provisão para devedores duvidosos foi de 5,6 bilhões de reais, o que representa uma queda trimestral de 6% e um aumento anual de 10,8%. Agora, 1h34, eu quero fazer um panorama aqui do mercado financeiro antes da nossa primeira entrevista, da nossa análise de hoje, para a gente ver exatamente como está nesse momento o índice Bovespa. Negociações agora em baixa, 113.453 pontos, agora operando em baixa de 0,27%. Hoje a máxima chegou a 114.318, mas depois a Bolsa perdeu os 114 mil pontos. Chegou a ficar perto de perder os 113 também, depois teve uma leve recuperada e está aí no meio termo, 113.445 pontos, uma queda então de 0,28%. Se a gente pegar a variação diária das empresas, a gente vai ver que é bem significativo o número de empresas que estão operando no vermelho nesta quarta-feira. No verdinho, em compensação, tem grandes empresas que aí, se a gente trocar aqui a variação e colocar o tópico volume, a gente vai entender por que a queda da Bolsa não é maior, principalmente por conta do volume negociado das blue chips Vale, Petrobras, Bradesco e Itaú Unibanco. Então a gente segue acompanhando toda essa movimentação. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo na Bolsa de Valores de hoje com o analista técnico que está aqui com a gente mais uma vez no Closing para participar,
que é o Caio Sasaki. Oi, Caio, bem-vindo. Fala, Maurílio. Vamos lá, né? De olho nesse mercado que não segue com o melhor dos humores hoje, né? Ameaçando Exatamente. ali, estender o movimento de queda, tem algumas... Opa, pode falar. Deixa eu só te explicar que o pessoal está preparando seu gráfico ainda, deixando tudo no jeito. Assim que tiver ok, eu te dou um alô para você chamar. Mas a gente pode continuar conversando, podemos falar sobre essa introdução que você ia trazer aí para a gente, viu? Vamos lá. Então, eu ia comentar que o mercado ele não está necessariamente num movimento de queda muito expressivo, né? Mas ameaça perder aí as mínimas dos últimos dias e isso sim poderia liberar um movimento acelerado de queda. Além disso, eu acho que é importante ressaltar que a gente tem algumas empresas que têm ali um peso considerável dentro do Ibov e essas vêm trabalhando num patamar negativo. Entre elas, a própria WEG, que a gente comentou ontem. Falei que não era um timing interessante para comprar, por mais que eu goste da empresa. E hoje ela vem ali se destacando como uma das grandes quedas na nossa bolsa. Então, isso, de certa forma, contribui e muito para um movimento aí acelerado de queda do índice em geral. É isso, por falar nisso, a WEG apresentou esse lucro líquido aí de 1,31 bilhão no terceiro trimestre, também foi um dos tópicos da temporada de resultados. Esse número representa aumento de 13% em relação ao ano anterior. O EBITDA atingiu 1,73 bilhão de reais, com um aumento anual de 10,9%, e a receita operacional líquida alcançou 8,074 bilhão, com um aumento de 2,1% ano a ano. Mas, de uma forma geral, então, o mercado não digeriu bem esse balanço aí da WEG. Esperava mais? O mercado esperava mais dessa empresa? O mercado ele é muito movido à expectativa. Às vezes, o fato de uma empresa ter um resultado bom não necessariamente vai fazer as ações subirem no primeiro momento. Afinal de contas, o resultado pode vir bom, mas frustrando a expectativa do mercado. Por outro lado, eu gosto muito de observar, né, que uma empresa boa, ainda que ela frustre algumas expectativas de resultado, ninguém quebra com lucro, a verdade é essa. Então, num prazo maior, eu creio que isso acaba se tornando apenas um ruído. Para quem está pensando numa estratégia de prazo maior, inclusive, tenho certeza que o movimento de hoje é visto como uma oportunidade para comprar uma boa empresa por um preço mais barato. Então, assim, do ponto de vista da análise técnica, nós não temos a WEG num timing bom, com uma formação gráfica mostrando um bom ponto de compra, né? Esse movimento de queda poderia até se estender. Porém, eu acho que é importante levar em consideração toda a questão de fundamentos, o histórico que a empresa teve ao longo das últimas décadas, e isso continua imprimindo aí uma expectativa positiva de longo prazo para o papel. Certo. Estou vendo aqui também que o Santander também está em baixa nesse momento. Você tem mais alguma informação sobre o Santander? Se é uma tendência também relacionada a essa temporada de resultados? Uma baixa discreta também, 0,4 nesse momento. O Santander, na verdade, não tem uma oscilação muito expressiva. E quando a gente olha num prazo maior, acho que dá para excluir o dia de hoje, que foi um dia bem volátil. Graficamente fez muita sombra para o lado de cima, muita sombra para o lado de baixo. Não é um candle direcional que está definindo, de fato, um início de uma tendência, uma reversão de uma tendência. Mas o papel vem trabalhando bem próximo de uma zona de topos importantes e trazendo ali uma expectativa de reversão de tendência para compra, né? Dado que, mais ou menos desde o início de julho, o papel tinha engatado uma tendência de queda, nada muito forte, mas vinha cedendo. Parece que já encontrou seu fundo ali entre o final de setembro e o começo de outubro e ensaia nesse momento uma reação, né? A gente está sem o gráfico ainda, mas eu ficaria de olho na superação de uma região ali que é dos 27,75. É um ponto que marcou máxima ali no final de agosto, marcou máxima topo nesse mês de outubro, então nitidamente é um ponto que, se superado,
pode acelerar uma compra no papel. E talvez o dia de hoje, pela volatilidade gerada, resultados, seja um dia para, a princípio, ignorar, porque ele não traz nada de muito claro nesse sentido, assim, o timing do resultado e se dá para aproveitar alguma compra ou não. Se ignorar o dia de hoje, dá para, eu diria que enxergar melhor com base nos topos marcados anteriormente e essa expectativa de compra que veio se construindo em cima deste ponto 27,75. Legal, importante essa ponderação, Caio. A Klabin também divulgou ontem, né, os seus resultados, lucro líquido de 245 milhões de reais nesse terceiro trimestre, foi uma queda bem significativa de 88% em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA ajustado atingiu 1,35 bilhão, representando queda de 41%. A receita líquida da empresa foi de 4,4 bilhões, também redução, nesse caso, de 20% em relação ao ano anterior, e as vendas totalizando 967 mil toneladas, que é uma queda de 5% ao ano. A Klabin, eu não cheguei a ver, Caio, aqui no painel, você tem fácil aí, você sabe como é que está o papel da Klabin hoje e se teve também alguma repercussão em relação a isso? Sim. Klabin trabalha no positivo, né? Tá aqui com mais ou menos 0,70 de alta, 0,80. O papel abriu em queda, perdendo um nível de suportes muito importante, que era dos R$ 22, porém, da abertura até agora, seguiu na direção compradora. Então, isso pode sinalizar que, no primeiro momento, os resultados não foram bem recebidos, mas depois os investidores repensaram e por algum motivo, concluíram que era bom comprar e, por isso, o papel seguiu ali um movimento forte de alta. Eu digo forte porque, entre mínimas e máximas, tem mais de 2,5%. Então, ele abriu em queda e engatou o movimento de compra, segue trabalhando próximo das máximas no intraday nesse momento, né, em patamar positivo. E acima dessa região dos R$ 22. Então, talvez, em relação ao movimento de queda que o papel desenhou nas últimas semanas, após esse resultado, pode ser que ele tenha aí uma reversão e comece a engatar um movimento comprador pelos próximos dias. Acho que é algo que vale a pena monitorar. Não tem nenhum gatilho de compra para a gente falar assim nitidamente, mas vale a pena monitorar, porque é curioso, o papel ele abriu de fato em queda, mas ele reverteu logo de manhã e positivou. Então, teve pressão compradora praticamente ao longo da manhã toda até agora. Legal. Caio, eu estou aqui também com o gráfico aberto do dólar, justamente porque a gente viu aí nos últimos dias uma tendência de queda do dólar, o valor em relação ao real. Então, aqui eu coloquei pelo intervalo de dias, e se a gente pegar aqui o mês de outubro, a gente tem bastante equilíbrio entre altas e baixas do dólar. Hoje é um dia em que o dólar está subindo um pouquinho, pelo menos até agora, 0,09%, quase na estabilidade. Mas a gente vem aí de 4 pregões seguidos com o dólar em baixa. Dá para projetar alguma coisa em relação à moeda americana? Sim. Eu já tenho, inclusive, aqui algumas projeções, algumas expectativas, né? A moeda, ela marcou alguns fundos importantes em momentos importantes, né? Então, esse primeiro fundo aqui, ele marca o primeiro corte na Selic, esse segundo fundo marca o segundo corte na Selic, e se seguir nesse ritmo de queda aqui, tem tudo para coincidir um terceiro fundo com o próximo corte na Selic. Então, graficamente, está numa tendência de queda, pode seguir realizando, se mantiver esse ritmo, vai encontrar um suporte mais ou menos nessa faixa aqui dos 49,60. Claro, o dólar já vai ter vencido nessa data da próxima reunião do Copom, então vale a pena ficar de olho no próximo vencimento. Eu ficaria atento na próxima quarta-feira. Eu acho que é muito mais uma questão de deadline de tempo, né, do que um preço específico. Em termos de gráfico, o dólar segue com uma tendência vendedora, inclusive a gente nota aqui em time frame menor de 60 minutos, marcando topos e fundos descendentes, né? Se a gente olhar para o dia de hoje,
eu ficaria de olho na perda desse 49,90 aqui, a mínima de hoje. Se tentar uma reação, e mesmo se buscar a máxima cravada hoje aqui, 50,23, acho difícil renovar topos e reverter. Teria que entrar muito fluxo comprador. Tenho lá minhas dúvidas se a moeda muda drasticamente assim no meio dessa tarde. A princípio, segue mantendo uma expectativa vendedora. E aí, em termos de projeção, ponto que pode buscar é mais ou menos essa região aqui dos 49,50, 49,60, né? Próximos níveis de suporte. Maravilha, Caio. Bom, agora que você já está com o gráfico aí, eu queria deixar você à vontade para trazer algum destaque, algum papel que você vem observando, algo que você queria trazer para a gente nessa quarta-feira, ou até mesmo se você achar importante voltar em alguma das empresas que a gente já falou, que você acha que o gráfico vai ter alguma diferença, fica à vontade, tá? A gente está aqui com tempo para isso, para a gente justamente ajudar quem está nos assistindo nesse momento a tomar decisões e entender de fato o que está repercutindo aí nessa quarta-feira no mercado. É isso aí, vamos lá. Eu acho que vale a pena dar uma repassada aqui na VEG, só para a gente recapitular um pouco da história, né? Eu comentei ontem, né? Tava com uma bonita alta ali, o papel reagindo bem, e eu comentei que o papel era bom, mas eu não via motivo para comprar, não tinha nenhuma razão, né? E hoje caiu. Do ponto de vista de fundamentos, pode ser uma excelente oportunidade para comprar uma empresa boa por um preço mais barato, mas graficamente nós não temos ainda nenhum gatilho de compra. Inclusive, graficamente, isso daqui pode ser o sinal do início de um movimento um pouco mais extenso de venda. Pode ser que caia mais, principalmente se encerrar desse jeito, mais próximo das mínimas, né? O que poderia reverter toda essa expectativa é se o papel até o final do pregão puxasse, encerrasse mais próximo das máximas. Isso aí seria uma baita de uma figura compradora. Mas por hora, o papel vem trazendo aí uma expectativa de venda. E aí, aproveitando outros destaques, né, que a gente tem para o pregão de hoje, sem ser por notícias, mas por oscilação, eu percebi também alguns outros papéis que não são interessantes para comprar, deixando claro desde já, né, mas que vem aí se destacando com queda, mais um dia de queda forte ali para a Magazine Luiza, não tem nenhum suporte por perto, não arriscaria comprar, por mais que, o papel está barato, será que já não é hora de comprar? Graficamente, não temos nenhum ponto que justifique isso, né? Um outro papel que vem trabalhando ali com uma queda mais expressiva hoje é a MRV. Essa, contudo, não perdeu uma região de fundos relevantes marcados aqui nos últimos meses, né? Tem um topo aqui que marcou, foi a máxima de março, região foi máxima de abril, marcou até o momento a mínima de outubro, ponto muito importante em torno dessa região aqui dos 7,90, tá? Então, apesar de estar desenvolvendo uma queda, a MRV não está perto desse ponto. Se chegar ali, encontra nesse ponto um bom suporte. E aí vale a pena até ficar de olho, porque se o papel reagir ao longo das próximas horas, poderíamos encontrar ali um bom gatilho de compra, mais ou menos na casa desses 8,75, região que marcou máxima nas últimas 2 sessões. Então pode ser ali um bom gatilho de compra, numa expectativa de reversão dessa tendência mais vendedora para esse papel. Um outro que a gente comentou e vale a pena dar uma passada rápida é a Sambi 11, né? Santander, que soltou o resultado. Como eu disse, tem muito bem marcado 27,75, um ponto ali que foi um topo lá no mês de agosto, final do mês de agosto, meados agora de outubro. Porém, o dia de hoje, né, rabiscou muito para cima, riscou muito para baixo, não chegou a se consolidar como um rompimento dessa região, que poderia dar uma boa oportunidade de compra. Também não perdeu a última região de fundo, que está lá mais ou menos na casa dos R$26. Enquanto estiver entre esse range aqui, eu sei que é um range um pouco longo, mas enquanto estiver entre esses R$26 e os 27,75, não vejo motivo para atuar no papel, tá? Rompendo 27,75 pode ser uma boa oportunidade de compra, onde o papel reafirmaria aí uma tendência compradora. Agora, em termos de oportunidades, né, a gente vem alguns dias comentando alguns papéis, eu acho que vale a pena reforçar. O primeiro deles, BBSE, segue trabalhando dentro daquela congestão, um pouco mais próximo da mínima, não chega a descaracterizar a expectativa compradora que trouxe nos últimos dias, eu seguiria monitorando, esperando aí que o papel saísse dessa região lateralizada.
Podemos acompanhar talvez pelos próximos topos, né? Situados aqui entre os 31,60, 31,70, basicamente a máxima que marcou hoje, máxima e abertura do mercado de ontem. E aí, o interessante é pegar o papel mais próximo do piso dessa acumulação, tentando surfar um movimento mais curto, dentro da própria acumulação, só que para sair um pouco mais próximo do teto. Para quem não gosta de operar lateralização, tem alguns outros papéis interessantes no setor de energia que a gente acompanhou aqui nos últimos dias. Equatorial é um papel que vem reagindo, encontrou aparentemente uma zona de resistência, mas não recuou. Mesmo com o mercado igual hoje, o papel não ensaia muito em recuar. Então, vale a pena ficar de olho nessa região de topos aqui. E é legal porque é um papel que traz duas perspectivas. Se ele recua, ele vai encontrar um suporte bom para atuar na compra, mais ou menos na casa desses 31,20. Se ele mantiver essa lateralização e caminhar para tentar romper os R$32, temos ali também uma outra oportunidade ali para entrar comprando, né? Rompendo essa região de topos. Então é um papel que traz uma expectativa otimista. Eu ficaria de olho aí nesses dois pontos, né? Uma compra caso ele corrija, ou uma compra caso ele dê prosseguimento aí a tendência de alta e resolva romper a máxima desses últimos dois pregões. E ainda do setor de energia, né? Vamos falar de Energisa. É um papel que tem um ponto muito interessante, é o que está mais próximo do gatilho. Comentei bastante nos últimos dias, essa região dos 45,80, topo marcado diversas vezes ao longo desse mês de outubro, aos poucos vem cravando ali o rompimento dele, então trabalha praticamente em cima, né, desse ponto neste momento, trazendo uma expectativa bem compradora, né, num timing interessante, não é só a questão da expectativa compradora, mas está num timing interessante. Então, eu olharia com atenção para essa região dos 45,80 da Energisa, porque pode ser um ponto interessante, num timing interessante. O papel, por enquanto, ele traz aí toda uma expectativa de alta, de compra, para as próximas sessões. Maurílio? Legal. Carrefour agora, Caio. Inclusive, o balanço do Carrefour fala em 23 bilhões em vendas no terceiro trimestre, mas em Paris, que o mercado já fechou, a ação do Carrefour teve uma queda de quase 1%, a 15 euros. Como é que está aqui no Brasil o Carrefour? Trabalha em queda nesse momento, nada muito expressivo, né? Na verdade, cai ali em torno desses 1%, mas como a gente vê em função da amplitude de oscilação dos dias anteriores, nada muito expressivo, caiu 1% ou subiu 1%, parece ser algo normal para esse papel. Tem essa região que era importante, né, que havia marcado a mínima até o mês de maio, e aí essa mínima foi renovada do finalzinho de setembro, e o finalzinho de setembro perdeu a mínima, renovada novamente no início de outubro. O papel vem em tendência de queda, então não recomendo comprar porque não tem um sinal muito claro para reverter essa queda. E mesmo se a gente desse no intraday, não tem nenhum gatilho muito claro ali para entrar comprando. Então, não é uma queda muito brusca para os padrões desse papel, porém eu não vejo nenhum gatilho para um trade, nem de compra, nem um trade de venda. A princípio parece que ele está dando continuidade aí à sua tendência de queda. Perfeito. Só para aproveitar e dizer que as bolsas da Europa, então, fecharam com uma alta modesta, justamente apoiada por esses balanços nesta quarta-feira. Então, foram ganhos moderados, puxados por ações de empresas que divulgaram esses balanços antes da abertura do continente. O índice Stoxx 600, que compila justamente ações de 17 mercados da Europa, fechou em alta de 0,04. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,08 e em Londres, FTSE 100 avançou 0,33%. Caio, eu acho que a gente poderia também, um assunto inevitável, eu acho que é a Petrobras, né? Porque todo dia um capítulo novo aí, a empresa vindo a público tentar esclarecer o que ficou mal esclarecido, informações que
que afetaram diretamente na queda dos papéis, na perda de valor. Ontem já uma pequena correção. Hoje, quando eu vi mais cedo, estava operando no positivo, estava tendo uma valorização. O que dá para ver até agora aí em relação à Petrobras e o que os números do gráfico podem nos mostrar? Petrobras segue em tendência de queda. Esse movimento dos últimos dias é um movimento muito natural de correção, né? Tudo bem, foi uma correção brusca, mas é um papel que vinha subindo sem parar mês após mês. Acho que é natural e ainda grandes chances de encerrar mais esse mês positivo. Então, o papel trabalha em alta nesse momento, com uma amplitude baixa de negociação, né? Na correção, acabou segurando num suporte nos 35,20, segue valendo como um bom suporte. E mesmo se perder esse cara e ceder um pouquinho mais, ainda não assusta, ainda acaba mantendo toda essa expectativa compradora, tá? Num prazo menor, eu ficaria de olho aqui nessa região, mais ou menos dos 36,20. Acho que pode ser um ponto importante, porque sairia aí da congestão intradiária de hoje, topo marcado no final da sessão de ontem, trabalharia acima de todas essas regiões, poderia voltar a reagir, voltar com uma tendência compradora, como vinha fazendo aí há algumas semanas atrás. Então, apesar dos fundamentos, é um papel que esboça bastante otimismo e nenhum sinal de reversão, nenhum sinal de venda e de movimento de queda. Por enquanto, as coisas seguem em ordem por aqui. Agora vamos passear no shopping, então. Caio, eu queria que você visse pra gente Casas Bahia e Magalu. Brincadeiras à parte, ontem a gente já viu a Magalu numa queda bastante expressiva, declarações da Luísa Trajano, que não foram bem recebidas pelo mercado, já era uma crítica, de uma certa forma, ao próprio mercado, e o mercado ficou mais mal-humorado ainda em relação a Magalu, e hoje Casas Bahia anunciando aí agrupamento de ações também, né? Então eu queria que você fizesse uma análise especificamente desse setor de varejo. Tá, eu venho acompanhando desde manhã, tá em queda livre, né? O papel novamente em mínima, trabalhando na casa de centavos, então dá para entender o motivo desse grupamento. Não tem sinal de fundo, tá? Então eu não aconselho comprar o papel, não é a hora ainda, não deu nenhum sinal de reação, tá? Segue ali convicto em tendência de queda. Se a gente pegar outras ali, a Magazine Luiza eu já mostrei, mas não vale, não custa mostrar de novo a fotografia, que segue bem parecida, né, com Casas Bahia. Nas mínimas, tendência de queda, sem sinal de reversão. Pode ser que a qualquer momento esteja num preço muito barato, mas o timing não me parece ser agora. Com relação a lojas Renner, esse parece ser o papel menos mal, né? Vem numa tendência de queda, mas porém ele meio que parou dentro de uma lateralização e pode ter uma reação no curto prazo. Então, para isso eu marquei aqui alguns candles, né, já para o final de outubro, mas no começo ali, quase meados, foi uma região que foi testada, segurou, se mostrando ali um bom suporte. Então é um papel que, de todos esses que a gente olhou de varejo, pode ser o que esteja numa região mais interessante, né? Até porque se romper e sair de dentro dessa congestão, pode acelerar um belo movimento de alta, e tem upside para isso, principalmente se a gente levar em consideração que o papel caiu bastante, né? E seja um movimento de fato de reversão para uma compra de longo prazo, ou apenas um movimento de compra para corrigir essa queda exagerada, bom, quem quiser surfar um movimento curto comprando, acho que é bom ficar de olho, o timing está próximo. Exatamente. E aí, eu queria aproveitar, Caio, fala um pouquinho para a gente mais um pouco sobre esse agrupamento de ações, o que você sabe aí das Casas Bahia, quantas ações vão ser agrupadas, como se... eu vi hoje uma análise mais cedo que hoje, se ela vale 50 centavos, o acionista passaria a ter o equivalente a R$ 12,50 na nova configuração. Você pode trazer alguma pista para a gente sobre isso?
Eu não tenho uma informação. Opa, uma ação. Tá. Casas. Estamos aqui quebrando um galho, tá? Tentando entender junto um pouco isso daí. Não tem problema. Se você não Sim. tiver os dados mais técnicos, a gente dá uma procurada aqui e tenta levar a informação mais eu não completa. tenho. Tá ótimo. Uma coisa que eu ia comentar é que, geralmente, quando a gente tem agrupamentos, a gente tem os splits ou implits, o número de contratos negociados de uma empresa mudam bastante, né? Então, para quem eventualmente está atento para fazer uma análise técnica, não faça uma análise baseada em volume por número de contratos. É um erro bastante Entendi. comum, né? Até porque eu mesmo uso volume por número de contratos para olhar contratos futuros. Mas nesse caso é importante fazer uma análise financeira, porque vamos supor que eu não sei de quanto que é esse agrupamento, né? Está custando no momento 47 centavos. Pode ser que cada 10 ações passem a valer uma. No caso, o preço da ação iria lá para R$ 4 nos quebrados. Do ponto de vista financeiro, o volume segue o mesmo, né? Mas do ponto de vista de número de contratos, o volume tende a cair. Então, só toma cuidado que isso pode muitas vezes ser uma armadilha, a pessoa fala, o volume de negócios caiu. E muitas vezes não, o volume se manteve, ou multiplicou para cima ou para baixo. E muitas vezes volume é um indicador importantíssimo para a gente acertar o timing de entrada num papel, que é onde a gente detecta, por exemplo, a entrada de mais players, né? Quando tem, sei lá, alguém importante encarteirando um papel. Então pode ajudar bastante. É a única observação que eu faria de fato. Fora isso, do ponto de vista de análise gráfica, esses agrupamentos eles não tendem a influenciar muito nos padrões gráficos, né? Porque afinal de contas ele não altera as máximas dos dias, assim. Claro, ele altera toda a escala de preço, mas ele não muda o formato do gráfico, vamos dizer, né? Que é o que de fato Entendi. mostra através de topos e fundos, uma formação de reversão, o início de uma expectativa de compra ou uma região de congestão. Então, isso tudo se mantém através do split ou do implit. Então, graficamente não muda em nada, a não ser por essa questão de leitura de volume. Perfeito. Caio Sasaki, senhoras e senhores, do Portal do Trader, analista, ajudando a gente a entender um pouco isso e me ajudando também nessa missão aqui, já que essa nova fase a gente está aqui fazendo as férias do Gabriel Monteiro e tentando levar a melhor informação para você que está acompanhando o BMC Stock. Dá tempo, tem uns 3 minutinhos, dá para a gente falar de um último papel aí. Você quer escolher ou você prefere que eu indique algum? Você quer trazer algum insight para nós, Caio? Pode indicar. Eu não olhei o chat hoje, então não vi se alguém de repente pediu alguma coisa. Mas se boa. Alguém do próprio chat quiser sugerir, eu estou aqui para isso. Legal. Eu tinha pensado em Vale, justamente por conta de estar levando o Ibovespa praticamente sozinha ontem e hoje. Eu queria só uma análise rápida então, da Vale. Se der tempo, a gente pega mais alguma do chat, então. Vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui novamente. A Vale é um papel que eu analiso diariamente, afinal de contas é uma das blue chips, né? E temos, nesse exato momento, devolvendo bastante a alta da abertura. Isso, de certa forma, preocupa, né? Se o papel estava segurando ali a queda do índice, podemos dizer que com esse movimento não está segurando mais. E trabalhou muito próximo de uma zona de resistência lá no 65,40, onde marcou diversas vezes alguns fundos. Foi mais ou menos a região em que marcou mínima no mês de setembro, marcou fundos no início de outubro. O papel vinha reagindo, chegou perto desse 65,40 e aí começou a pesar. Tá para baixo, em termos de ponto de suporte relevante, eu levaria em consideração apenas os R$62. Então ainda tem espaço para caramba para pesar. Se a gente desse esse time frame, né, para um intraday, não tem nada muito relevante. Está perto ali da região do fechamento de ontem, mais ou menos região ali dos R$64, mas isso não quer dizer muita coisa. Então não vejo muito gatilho para o papel, não. Pesando, pode
negativar. Está chegando bem perto aí do fechamento de ontem e, por enquanto, nenhum sinal de reação no papel. Então, pode ser que venha contribuir aí para o índice pesar mais ainda. Essa Vale passando para o lado negativo aqui, pesando abaixo do fechamento de ontem. Legal, Caio. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê de novo aqui no Estoque. Quero pedir para você descompartilhou a tela para a gente te ver aí. Um abração, obrigado de novo e até amanhã. Eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui com vocês e amanhã a gente se vê novamente. Forte abraço. Legal. 2h07 da tarde, horário de Brasília, Ibovespa na mínima do dia, perdeu 113 mil pontos, chegando aí a 112.909. Uma tendência também no mercado internacional. Em Nova York, a Dow Jones também nas mínimas, 0,20%. S&P 500, queda de 1,25%. E a Nasdaq, uma queda um pouquinho maior, de 2,04%. Então, o momento do mercado agora, um momento de queda, um momento de mínimas, tanto aqui no Ibovespa, quanto também nas bolsas de Nova York. A gente vai fazer um intervalo rapidinho aqui no BMC Stock e depois a gente volta com mais convidados e também a gente vai fazer uma análise um pouco mais detalhada dos papéis neste momento na Bolsa de Valores de São Paulo. Fique ligado que o intervalo é rapidinho, eu estou aqui te esperando para na volta trazer muito mais conteúdo e informação para ajudar nos seus investimentos. Até já! Fechamento do mercado em tempo real e um panorama das altas e baixas da Bolsa de Valores. Eu sou o Maurílio Goldner e estou no Closing junto com o Gabriel Monteiro, trazendo as principais notícias que impactam o dia. Aqui você acompanha a opinião de especialistas e análise técnica dos principais ativos. Fechamento do mercado é na BMC News, de segunda a sexta, às 4 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. 2h10 da tarde, estamos de volta com o BMC Closing, aqui na BMC News, uma cobertura completa da manhã e desse início de tarde no mercado financeiro. Ibovespa continua então em queda, 0,67%, agora recuperou 113 mil pontos, deu uma reagida de leve aqui, nesse momento estão marcando uma queda de 0,67%, ontem fechou em alta, depois de 5 pregões no negativo, expectativa para ver como vai ser hoje. O dólar cotado a R$ 5,00 com um ganho de valor aí de 0,23%.
20%. Deixa eu aproveitar para passar também as cotações do petróleo. Barril do petróleo Brent cotado nesse momento a $89,08, com valorização de 1,12%. O WTI cotado a $84,37, valorização de 0,75% nesse momento. Vou trazer aqui no estoque mais um convidado, o Matheus Hag, que é analista de investimentos da Guide e que vai poder contribuir com a gente, inclusive com esse assunto que a gente está falando sobre petróleo, né, WTI e o Brent. A gente está vendo aí, Matheus, primeiro boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. A gente está vendo então essa questão aí dos preços, né, caindo, uma série de fatores. Tem a contração econômica, a valorização do dólar, as incertezas geopolíticas, principalmente por conta do conflito entre Israel e Hamas. Muita coisa em jogo que a gente já sabe, uma dinâmica muito própria. Mas eu queria saber se você enxerga uma razão por trás desse declínio dos preços do petróleo, considerando também os dados da atividade industrial e de serviços que ficaram abaixo da expectativa. Você acredita que esses dois fatores eles têm relação, eles estão ligados de uma certa forma? Sim, claro. Quando a gente tem menor atividade econômica, a gente tem menos consumo de, principalmente, combustíveis, e isso faz, então, com que o preço do barril de petróleo caia, né? Mas também, eu acho que o que está movimentando bastante o preço atualmente é realmente essa guerra entre Israel e Hamas, né? Por causa que, assim, na verdade, esses dois players, né, eles não são grandes produtores de petróleo, mas o Irã, que existem rumores, né, que eles financiam o Hamas, pode acabar entrando na guerra. Se eles entrarem na guerra, vão ter vários países sancionando o Irã, né, ou o Irã sancionando outros países, então o preço do barril de petróleo ele subiria muito, né. Então, assim, eu acho que o preço do barril de petróleo anteriormente subiu muito por conta dessa especulação, né, que a guerra pudesse se agravar, e agora que as coisas estão não se acalmando, mas o medo está diminuindo um pouco, o preço dá uma aliviada também. Eu acho que esse pode ser o principal motivo. Perfeito. Trazendo e traduzindo isso para a Petrobras, a gente vê aí dias de incertezas, principalmente do ponto de vista dos investidores, uma queda forte na última segunda-feira, essa mudança aí na gestão do conselho da Petrobras, de como vai ser composto exatamente, esses cargos vão ser compostos, a questão dos dividendos também, uma reserva de capital para esses dividendos que são extraordinários, isso de uma certa maneira ainda não muito bem digerido pelo mercado, ao mesmo tempo um esforço da diretoria da Petrobras de vir a público tranquilizar esses investidores. A gente sabe que agora, em novembro, tem um novo plano, o anúncio do novo plano estratégico da Petrobras, ao mesmo tempo que o mercado entende que o conselho atual não tem uma boa gestão na alocação dos capitais, enfim, tudo isso é especulativo, tudo isso é conjuntura, tudo isso pode mudar ou não o que se espera do valor do papel da Petrobras. Eu queria saber a sua análise, o seu ponto de vista, porque você tem muito mais experiência nesse mercado aí, e o que você pode trazer em contribuição para a gente em relação a esses tópicos. Perfeito. O que aconteceu foi o seguinte, alguns dias atrás a Petrobras soltou um fato relevante, né, comunicando sobre uma proposta de alteração do estatuto social dela. Entre os pontos levantados, teve dois que o mercado ficou em atenção, né? Você comentou algum deles. O primeiro foi uma criação de uma reserva de remuneração. E o que é isso, né? Quando uma empresa vai pagar dividendos, ela tem alguns impeditivos contábeis dentro do balanço dela, né? Então, quando ela cria essa reserva, ela se garante que ela vai conseguir pagar os dividendos que ela tem prometido, ou até ela vai, se ela quiser, né, ela pode se utilizar dessa reserva de remuneração para não pagar dividendos, né? Então, o ponto aqui é que a Petrobras agora tem mais flexibilidade caso ela queira ou não queira pagar grandes dividendos, né? Que no meu ponto de vista isso aqui não é negativo,
pode ser até positivo, por causa que dá mais flexibilidade para a Petrobras conseguir pagar os dividendos que ela precisa. A gente já viu que o Conselho de Administração da Petrobras hoje está interessado em pagar bons dividendos. Então, esse ponto aqui não foi negativo, né, no anúncio. O que foi realmente negativo, ou que o mercado não gostou, foi um outro pedido de alteração do estatuto social dela, né, que foi uma exclusão de uma vedação para poder, para indicações políticas em cargos administrativos relevantes dentro da Petrobras, né. Então, é óbvio, né, indicações políticas para esses cargos relevantes normalmente são ruins, por causa que essas pessoas não têm o quadro técnico necessário para o cargo, né? Eles podem tomar más decisões e isso alterar o rumo da Petrobras. Então, é por isso que é negativo. A Petrobras, um dia depois de ter soltado esse comunicado, vendo que o mercado reagiu mal, ela soltou uma explicação, né? Que, na verdade, esse pedido de alteração do estatuto social dela é simplesmente, na verdade, uma adequação do estatuto social da Petrobras com a nova lei das estatais, né? Na verdade, a lei das estatais ela foi mudada, o STF julgou um parágrafo lá que vedava indicações políticas, né, dentro de estatais. Eles removeram esse parágrafo, né, julgaram como inconstitucional. Então, o que a Petrobras está dizendo é que ela está simplesmente adequando, né, o que tinha no Estatuto Social dela, com essas vedações, à nova lei das estatais, né? Então, assim, de fato, o mercado, no meu ponto de vista, não deveria ter agido de forma negativa, porque é de se esperar que a Petrobras vá adequar seu estatuto social com as novas normas, né? Mas, de qualquer forma, o mercado não gostou, né? Reagiu mal. E foi isso que de fato aconteceu naquele dia. E como é que você vê esse esforço justamente em curso para convencer os investidores dessa nova posição, de que isso não é uma ingerência política, de que aquele filme que já foi visto na Petrobras anos atrás não vai se repetir? Como você tem visto esse esforço? Ele vai ser suficiente? Na verdade, a gente tem que ver, né? A minha opinião, assim, acho que não é o mais relevante. O que importa é a gente começar a ver os resultados da Petrobras, ver se, por exemplo, os investimentos delas estão sendo muito elevados e se esses investimentos estão tendo bons resultados. Se a gente vê que, sabe, o que aconteceu no passado voltou a acontecer agora, ok, a gente vai ter que penalizar aqui o risco de ingerência na Petrobras. Por enquanto, desde que a nova governança assumiu a Petrobras, tem sido pontos positivos aqui, né? Eles parecem estar bem alinhados com o interesse dos investidores, os acionistas minoritários, né? Perfeito. Matheus, você faz uma análise também, acompanha de perto o setor como um todo, de óleo e gás, né? Eu queria deixar também você à vontade para falar alguma coisa sobre algum outro papel, alguma coisa que deve marcar esse setor aí, uma expectativa de boas surpresas em relação à temporada de resultados. O que você poderia trazer para a gente nessa quarta-feira? Tá bom, acho que eu cubro o setor de óleo e gás, né? E a minha top pick do momento é a 3R Petroleum, né? Essa aí é uma das Junior Oils. Basicamente o que ela faz ela compra campos maduros de petróleo de petroleiras maiores, ela revitaliza eles, que quer dizer que ela injeta água dentro dos poços e consegue dessa forma aumentar a produção esperada. Além disso, também ela reduz muito o custo desses campos que ela compra. Ela normalmente compra campos próximos um do outro, então elas conseguem se aproveitar de sinergia entre esses campos e reduzir bastante o custo, né? Mas, bom, por que eu nesse momento estou um pouco mais otimista com ela, né? Por causa que ela, na verdade, está passando um momento de incerteza, né? Até a discussão para ela, normalmente as juniors, a discussão vamos comprar mais campos e expandir a produção. No caso dela, ela está um pouco mais arriscada, né? Ela está querendo até vender alguns pequenos ativos dentro dela para ficar com a situação financeira mais tranquila. E o que causa é que, assim, o preço do barril de petróleo ele subiu muito, o que faz com que a previsão de caixa que a empresa vai gerar é mais previsível, né? Ela vai gerar mais caixa, já que tem o preço do barril de petróleo bem elevado. Então, assim, nesse momento, uma empresa mais arriscada como essa deveria ser a que mais se valoriza, né? E que não foi o que aconteceu. O preço do barril de petróleo subiu e a 3R Petroleum foi uma das que menos se valorizou nesse período. Além disso, antes dessa alta, eu já achava que a 3R Petroleum era, de longe, a empresa mais descontada delas, né? Então, assim, eu acho que hoje a 3R Petroleum realmente está bem descontada e seria um bom momento de entrar nela.
Perfeito. Teria mais algum destaque em relação a esse setor de óleo e gás? Raizen, por exemplo, ou Ultrapar, alguma coisa que você poderia apontar? A gente vê uma boa valorização nos últimos dias, inclusive, desses dois papéis e uma temporada aí de resultado com boas expectativas também. Tá bom, acho que eu posso comentar um pouquinho sobre o segmento de distribuição de combustíveis, né? Porque, na verdade, esse segmento é um pouco... Os dados que são disponíveis no mercado, normalmente, eles são bem restritos, né? É difícil de conseguir informações e está todo mundo querendo ver como que vai ser o resultado das empresas, né? Porque a Petrobras vem aplicando o preço dos combustíveis com deságio em relação aos preços internacionais, ou seja, está vendo abaixo dos preços internacionais, e o mercado está todo atento para ver como que essas distribuidoras estão reagindo a isso, né? No passado, essa estabilização do preço da Petrobras foi até positiva para essas empresas, né? Elas conseguiram se aproveitar disso e ter maiores lucros, né? Mas talvez esse não seja o caso agora no momento. Então, o mercado está esperando para ver os resultados. Eu também não sei a resposta ainda, e estou bem atento, né, para olhar. Então, assim, existe um potencial até de upside ou downside, dependendo de como é que vai vir esses resultados, né? Perfeito. E em relação a essa quarta-feira e essa temporada de resultados, o que você aponta aí de possibilidade de surpresas do setor que você acompanha ou de outros setores que tem aí na Guide, que você tem proximidade? O que você apontaria aí como boas surpresas? Na quarta-feira de hoje, tu quer dizer? Não, no fato dessa quarta tá começando, ontem, né, ter começado a temporada de resultados. Hoje a gente já tem a análise desses números de algumas empresas, mas não necessariamente com uma data específica, mas nessa temporada como um todo, que destaques que você pode trazer aí como boas oportunidades? Boas oportunidades? Bom, eu acho que eu posso comentar sobre a empresa que eu analisei hoje, né, que foi a VEG. Ela soltou o resultado, ela está caindo 7%, teve muitos investidores que se assustaram um pouco. O que aconteceu com a empresa foi o seguinte, tá? Analisando o resultado da VEG. Ela teve uma queda de receita no mercado interno, aqui no Brasil, e também uma queda na receita no mercado externo, né? Assim, comparando com o trimestre passado. Aqui o mercado brasileiro já estava bem claro para o mercado que a gente está passando por um cenário desafiador. A VEG já vinha sofrendo um pouco por conta disso, mas agora ficou claro nesse resultado que o mercado externo também está desafiador para a VEG. Então isso foi uma análise que a gente tirou da receita líquida dela. Analisando agora a margem EBITDA, a gente viu que a empresa conseguiu se manter eficiente, né? Ela conseguiu, na verdade, até aumentar as margens dela, apesar dessas quedas na receita. Então, assim, isso é um fato positivo, mostrando que, de fato, a VEG é uma empresa de qualidade que sempre consegue ser eficiente. Além disso, também, outro ponto importante a se analisar foi que o ROIC dela também subiu, né? O ROIC seria o lucro líquido dividido pelos investimentos feitos no período. Então, assim, se o lucro líquido caiu levemente, para ela conseguir aumentar o ROIC, quer dizer que ela está investindo menos. Então, assim, eu acho que a VEG está tomando uma estratégia bem assertiva, no meu ponto de vista, que seria de diminuir os investimentos nesse momento de mercado desafiador, né? Aí, assim, o mercado não gostou nada desse resultado, principalmente por conta de uma queda, né, das receitas, né, um cenário mais desafiador que o esperado, assim. Mas a visão para a VEG continua a mesma, né? O modelo de negócio dela é bem sólido, ela tem um ótimo histórico, e não é por causa de um resultado ali que teve um pouco negativo que não se vale mais a pena comprar nas ações dela, tá? Perfeito, Matheus. Eu agradeço a sua participação e a sua colaboração aqui no BMC Stock. Você está sempre convidado a participar novamente ou a voltar na programação da BMC News, viu? Uma boa tarde para você. Boa tarde. Tchau, tchau. Até mais. Gente, uma notícia de agora. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu a economista Rita Serrano da presidência da Caixa. A decisão foi comunicada à Rita em uma reunião no Palácio do Planalto agora há pouco.
Funcionária de carreira da Caixa desde 1989, Maria Rita estava desde janeiro como presidente da instituição. Antes, ela participou do Conselho de Administração do banco. Em nota, o Palácio do Planalto confirmou que o novo presidente da Caixa será o economista e servidor Carlos Vieira Fernandes, que já ocupou cargos de confiança em Ministério de Partidos do Centrão em anos anteriores. A troca de comando da Caixa já vinha sendo antecipada por interlocutores. A presidência do banco era cobiçada por partidos do Centrão, justamente em troca de apoio ao governo Lula no Congresso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, já havia afirmado que o comando da Caixa estava na negociação justamente para ampliar essa base parlamentar do Palácio do Planalto. Bom, gente, e nós temos aqui uma outra notícia também da Argentina, que a terceira colocada no primeiro turno, no último domingo, acabou de anunciar exatamente o apoio ao Milei. Ela anunciou a ultraliberal Javier Milei nesse segundo turno, que é a Patrícia Bullrich. Ela, então, ficou em terceiro lugar e havia aí uma expectativa para ver se ela ficaria do lado do Massa ou do Milei. E aí ela acabou anunciando agora há pouco também apoio ao ultraliberal Javier Milei nesse segundo turno. Quero aproveitar aqui para dar mais um panorama do mercado nesse momento. Novamente, a Bolsa de Valores perde os 113 mil pontos e está operando em baixa de 0,66%. Volume negociado nesse momento de 8 bilhões 670 mil. Aqui do lado negativo, que é grande a lista, né? Muitas empresas aqui operando no negativo e a valorização aqui só numa faixinha aqui, bem no cantinho aqui das empresas que estão no verdinho. A VEG, o EG, está justamente puxando aí as maiores baixas com 8,94. Magalu, mais um dia de queda também com 6,38. Casas Bahia, 5,88. E o Grupo Natura perdendo 5% de valor nesse momento. O dólar operando aí na casa dos R$5. Deixa eu ver se teve mais alguma variação mais profunda. Não, agora a valorização de 0,14%, R$5 ainda o valor da moeda americana. A gente também tem aqui o fechamento do mercado internacional, o mercado da Europa, que fechou agora há pouco. Deixa eu trazer aqui as informações sobre esse mercado e aproveitando também para falar como estão os índices nos Estados Unidos, que as 3 bolsas americanas operando em baixa nesse momento. O Dow Jones, 0,19 de queda, 1,29 S&P 500 e a Nasdaq, uma redução um pouco mais expressiva de 2,19%. Segundo os analistas internacionais, tem a ver justamente com o anúncio das Big Techs, né, dessa temporada de resultados, Microsoft e Alphabet, pressionando justamente o mercado acionário em Nova York, segundo os analistas, nessa quarta-feira. Além disso, tem um sentimento afetado adicionalmente pela continuidade da forte alta dos rendimentos dos treasuries de longo prazo. Então, tudo isso contribuindo para esse momento aí de queda nas bolsas americanas. Fechou o DAX com elevação de 0,08%, Londres 0,33% no positivo e França também com positivo de 0,31%. Madrid operou em alta de 0,10%. Você vai ficar agora com o BMC Marketing, com o Marcos Saravalli e o Felipe Nascimento. E eu volto daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, junto com a Isabela Takaki, no closing e o fechamento do mercado nos Estados Unidos e também do mercado brasileiro. A gente acompanha tudo isso com análise, informação e notícias. Um abraço para você e a gente se vê então daqui a pouquinho. Até já! PNC News. Informação que gera valor. Olá, eu sou
sou Felipe Nascimento e te espero junto com o Marcos Saravalli aqui no BMC Market. Aqui tem debate com os convidados, análise dos principais assuntos do dia. Você vai saber o que impacta a economia e o mercado financeiro. Com opinião, claro, de quem entende do assunto. Nosso encontro aqui no BMC Market é de segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia, se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar